Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem, muito entusiasmado e continuando nossa grande jornada de produzir conteúdo de qualidade para desenvolver aos leitores o hábito da leitura muito salutar, que agrega muito conhecimento. Muito bem, dê o like, por favor, ative o sininho de notificação, se inscreva nesse canal se ainda não são inscritos e distribuam para os seus amigos, para as suas redes sociais e também para os seus inimigos. Então eu aguardo aí a sua inscrição, o seu like e vou ficar muito feliz para continuar esse trabalho que a gente está fazendo já há 1 ano e meio mais ou menos, viu pessoal? Já tem coisa aí, já tem conteúdo. Muito bem, hoje esse canal vai apresentar um tema diferente. Não é uma resenha espetacular, não. Hoje nós vamos falar dos narradores, a importância dos narradores na literatura, nas obras que são desenvolvidas e o que eles podem provocar, qual que é o efeito da escolha de um narrador numa obra. Outra estratégia para que vocês se sintam estimulados a desenvolver esse hábito que eu já falei, né? O hábito de leitura. Daqui para frente, provavelmente depois desse vídeo, vocês vão tentar identificar os narradores. Quando vocês começarem a ler uma obra, vocês vão tentar identificar os narradores e como que ele se desenvolve. Eu vou apresentar aqui um pequeno resumo do que vem a ser um narrador, quais os tipos de narradores. Acho que vocês vão gostar. Me acompanhem, pessoal. Autores dizem que o narrador é a voz que conta a história. É muito legal essa definição, a melhor que eu encontrei sobre os narradores. Narrador é a voz que conta a história. E o narrador nos guia através dos eventos, dos personagens e dos cenários de uma obra literária. Ele é o elo de ligação entre o autor e o leitor. Esse narrador é o responsável por apresentar a história sobre uma perspectiva específica definida pelo autor. E podem ter certeza, a escolha de um narrador adequado influencia profundamente a forma como nós percebemos a narrativa, enfim, como que nós recebemos esse livro. E consegue por aí moldar a nossa compreensão dos fatos que a obra tem o objetivo de nos narrar e principalmente fazer uma conexão emocional com os personagens. Olha a riqueza disso daí, pessoal. Talvez eu não vá ser escritor e não consiga ser escritor porque realmente eu não tenho competência para encontrar um narrador para falar em meu nome. Existem basicamente, pessoal, 2 tipos de narradores. Um narrador em primeira pessoa, que ele é um personagem dentro da história, que ele conta os eventos a partir da sua própria perspectiva. Ele utiliza o pronome eu e nós. Todas as vezes que vocês encontrarem na narração esse tipo de personagem, vocês vão ver que está empregando o eu ou nós. Outro tipo de narrador é o narrador em terceira pessoa. Ele não é um personagem presente na história, mas ele observa os fatos que o autor quer nos passar com uma perspectiva de fora. E ele utiliza muito, nesse caso, os pronomes ele, ela e eles. Resumindo isso tudo, eu posso encontrar 2 tipos de narradores. Depois tem mais alguns outros menos importantes, mas nós vamos se fixar no geral.
Narrador em primeira pessoa, aquele cara que participa da história e enxerga a história com sua perspectiva, e o narrador em terceira pessoa, que não participa da história. Qual a característica de um narrador em primeira pessoa? Pode ver e tentem identificar no próximo livro que vocês vão ler. É a visão subjetiva dos acontecimentos, filtrada por suas experiências, por suas emoções e opiniões. É a maior intimidade com o leitor e as informações que ele dá estão sempre limitadas ao seu conhecimento e à sua percepção. Afinal, ele participa da história. Ele pode ser um protagonista, ele pode ser o personagem principal ou um personagem secundário, né? Então tem todas essas características. Um exemplo emblemático de narrador na primeira pessoa é o famoso Bentinho, personagem criada por Machado de Assis no livro Dom Casmurro. A sua narrativa nos apresenta uma visão muito parcial e permite o questionamento dos eventos, especialmente em relação aos ciúmes e à suposta traição da gloriosa Capitu, que vocês já ouviram falar. A famosa frase, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, reflete a sua interpretação principal, né, pessoal. As características de um narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, isso é, ele conhece todos os aspectos da história. É quase que o autor sendo o narrador. Eu vou pensar nessa teoria um pouco. Ele, incluindo esse conhecimento que ele tem da história, inclui os pensamentos, os sentimentos e as motivações de todos os personagens, além dos eventos passados e futuros. Ele pode se manifestar diretamente oferecendo comentários e julgamentos. Embora em terceira pessoa, ele foca na perspectiva de um ou de poucos personagens. É comum acontecer isso, revelando seus pensamentos e sentimentos. Para que eu possa entender o que o personagem está pensando, só se eu tiver um narrador onisciente, né? Então o leitor, nesse caso, tem acesso ao mundo da história através da lente desses personagens que ele escolheu para realçar. Como narrador onisciente, sobre o narrador de novo Machado de Assis, pessoal, desculpem, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um exemplo notável de narrador onisciente. Mesmo após a morte, o Brás Cubas narra sua própria história com ironia e digressões, revelando pensamentos mais íntimos e tecendo comentários sobre a sociedade da época. Um exemplo de narrador onisciente, aí ele é seletivo, apresentado em O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Embora a narrativa seja em terceira pessoa, muitas vezes acompanhamos os pensamentos e sensações dos personagens como Bortoleza e João Ramão, permitindo uma imersão nas suas realidades. Afinal de contas, o Cortiço é uma obra bem específica e o narrador é muito importante na compreensão dessa obra. Como um narrador, a gente chama de narrador observador, também é um narrador externo de terceira pessoa, principalmente as narrativas do Ernest Hemingway, com um estilo conciso e direto, utilizando um narrador que observa tudo, deixando ao leitor a tarefa de interpretar, de pensar as emoções e as motivações dos personagens. Como é que ele faz isso? Através das ações e dos diálogos. Existem algumas variações desses dois tipos principais de narradores.
O narrador em segunda pessoa, ele é menos comum. Ele coloca o leitor diretamente na história, dialogando com o leitor, utilizando o pronome você. Então é bem legal isso aí. Ele cria uma sensação de imersão e é como se você estivesse participando da obra, né? É muito legal esse tipo de narrador. Existem narradores múltiplos também. Você percebe claramente que o narrador muda a cada momento da obra, né? Então isso pode gerar alguns conflitos de interpretação, né? Cada um oferece a sua perspectiva sobre os mesmos eventos. Eu acho muito divertido isso, que às vezes é difícil para o leitor falar, poxa, mas qual será o narrador que está me contando isso? Um exemplo notável desse tipo de narrador é o narrador da Montanha Mágica, de Thomas Mann, livro excepcional que todos deveriam ler. A maior parte da narrativa é em terceira pessoa, mas o narrador ocasionalmente se insere no texto, com assumindo diferentes máscaras e perspectivas, comentando a história e os personagens de uma maneira muito diversa, né? Um narrador muito estranho é o narrador não confiável, e a credibilidade do narrador é questionável, porque ele tem limitações de percepção e tem intenções duvidosas, um pouco manipuladoras, para levar o leitor para a perspectiva que ele escolheu e que ele acha que é uma boa. Toda uma obra que tem esse tipo de narração, ele desafia o leitor para fazer uma análise mais crítica da narrativa. Exemplo é o narrador do Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, e onde o personagem Howard Caulfield narra a história do seu ponto de vista adolescente, né? E repleto de sarcasmo, idealismo e de uma visão distorcida do mundo adulto, né? É como se ele quisesse fazer você acreditar naquilo que ele pensa, que ele está contando. Ou seja, ele quer te convencer. E a instabilidade emocional e seus julgamentos tornam essa narrativa, por vezes não, na maioria das vezes, subjetiva e potencialmente não confiável. Dizem os críticos e alguns escritores que a escolha do narrador ela não é aleatória, ela é uma decisão estratégica do autor, que impacta no ritmo da narrativa, no grau da informação e na relação com o leitor. São, além da construção da verdade, são os 4 pilares que levam o leitor a definir o tipo de narrador que ele vai usar na sua obra. Então, para vocês verem a complexidade de um narrador e a importância de uma escolha de um bom narrador, de um narrador adequado a um texto que você vai escrever ou que você vai ler. Como vocês viram, né, o narrador é uma figura multifacetada e é essencial na literatura. Sua escolha e a forma como ele conduz a narrativa são elementos cruciais para a experiência do leitor. Ao compreendermos os diferentes tipos e as nuances da voz que nos conta a história, aprofundamos nossa apreciação das obras literárias. Nós conseguimos perceber nuances e perspectivas que a gente não consegue perceber se não fizer essa reflexão sobre o tipo de narrativa. Vale a pena que na próxima obra, então, você tente descobrir que tipo de narrador o autor escolheu para nos contar essa obra. Então, por definição, o narrador é a voz que nos conta a história. Muito bem, pessoal. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Espero que você tenha gostado
confirme aquele famoso like, se inscreva nesse canal se ainda não está inscrito, ative o sininho de notificação e distribui muito para os seus amigos e redes sociais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau!